O vídeo que você está assistindo é um dos vários materiais disponibilizados gratuitamente pelo projeto Espiritizar e que são patrimônio do movimento espírita e da humanidade. Na descrição do vídeo, você encontra a indicação de outros materiais relacionados a este assunto. Você pode aprofundar seus estudos e colaborar com a manutenção deste projeto iluminativo, adquirindo os livros, DVDs e MP3 do projeto Espiritizar em www.livrariaespiritizar.com.br. Encontre mais materiais como este e fique por dentro da agenda de palestras e seminários transmitidos ao vivo em www.espiritizar.org. Para que estejamos sintonizados com o trabalho do bem na seara de Jesus, seja na evangelização ou em qualquer outra área de ação, somos convidados a cumprir o nosso plano existencial, composto de propósito existencial e programa existencial. Inicialmente, vamos estudar o propósito existencial com base em uma parábola do Evangelho de Jesus, a parábola da ovelha desgarrada, anotada por Lucas, capítulo 15, versículos 3 a 6. Então, nós temos, quando nós encarnamos, nós vimos isso de manhã, naquele texto de Eurípides Barçanufo, nós renascemos com um plano existencial. Esse plano composto de propósito e programa. Em duas das parábolas do Evangelho de Jesus, ele aborda na ovelha desgarrada o propósito e na parábola dos talentos o programa. Vamos ver as duas parábolas agora. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que o homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai após a perdida, até que venha a achá-la? E aí, gente, o que Jesus está querendo dizer aqui? Vejamos que nós temos alguns símbolos significativos. Nós temos um homem que, tendo 100 ovelhas, perde uma delas e vai deixar no deserto 99 e vai atrás da perdida. Quem é esse homem? Vejamos que nas parábolas, se nós usarmos o mesmo símbolo com o mesmo significado, nós vamos ter dificuldades de entendimento. Na parábola que nós acabamos de estudar, o homem significa o quê? Na parábola dos 2 filhos, que nós acabamos de estudar, Deus. E nesta parábola, tem o mesmo sentido? Não. Qual é o sentido dessa parábola? Todos nós estamos sendo representados nessa parábola. Então, o ser humano que está em evolução é o homem dessa parábola, o ser humano em evolução. Essa parábola é praticamente um complemento da parábola dos 2 filhos. Quando o filho mais novo volta para casa, ele volta para quê? Para que o filho mais novo volta para casa? Não é para conectar com as leis divinas que ele se recusava, desenvolvendo as virtudes? É exatamente o que Jesus coloca na parábola da ovelha desgarrada. Quem são as ovelhas? O que são as ovelhas? As ovelhas são as virtudes.
Agora, se nós formos levar ao pé da letra a parábola, deixar a ovelha no deserto e ir atrás de uma que fugiu, que sumiu, é algo coerente? Se eu deixo 99 ovelhas no deserto, elas correm o risco de acontecer o que com elas? Elas correm risco de morrer, de sede, né? Morrer, por quê? O deserto não é um lugar adequado para deixar a ovelha, não é? Então, significa que essas ovelhas aqui não são essas que faz bé, né? Não são ovelhas que comem capim, são virtudes. E o deserto? O que é o deserto? A consciência. O deserto é o próprio ser essencial. Não é no ser essencial que na parábola dos 2 filhos é a casa do Pai, onde nós vamos desenvolver as virtudes? É aí que as virtudes ficam. Então, quem é a ovelha perdida? O que é a ovelha perdida? É uma virtude que nós ainda não fizemos esforço para exercitá-la. Por isso que esta é uma parábola do propósito existencial. Porque o que é o propósito existencial? É exatamente desenvolver a virtude mais desafiadora para nós a cada existência. Em cada existência, nós vamos ser convidados a desenvolver uma virtude, normalmente 1, 2, no máximo 3, que vai ser desenvolvidas numa existência mais intensamente. Se desenvolvermos numa próxima existência, nós vamos desenvolver outra e outra até nos tornarmos plenamente virtuosos. Se não conseguirmos, vamos repetir a lição. Daqui a pouco nós vamos colocar um conto de Humberto de Campos que aborda isso. Se nós, quando estamos desenvolvendo uma virtude, podemos desenvolver outra, sim, necessariamente. Porque as virtudes, elas nunca vêm sozinhas. Quando nós desenvolvemos a virtude do propósito, nós vamos desenvolver outras virtudes associadas a elas, a virtude do propósito, que são as virtudes satélites, que vão se somar às virtudes a virtude que é a do propósito. Por exemplo, a virtude do auto-amor, qualquer que seja o propósito existencial de alguém, ela vai necessitar de desenvolver a virtude do auto-amor, porque ela é a base de todo o desenvolvimento das demais virtudes. Se já for o auto-amor, ótimo, vai desenvolver a partir do auto-amor. Mas se for uma virtude como paciência, perseverança, humildade, mansidão, o auto-amor está envolvido em todas. Então, essas virtudes nós chamamos de virtudes satélites, porque as virtudes, elas sempre se somam, elas nunca vêm sozinhas. Então, Jesus está falando aqui de uma virtude, uma ovelha, que nós ainda não exercitamos, que ainda não encontramos essa ovelha, não desenvolvemos. E achando-a, põe sobre os seus ombros, jubiloso. O que Jesus está querendo dizer aqui? Ele achou a virtude e coloca no ombro a ovelha, no ombro, jubiloso, que achou a ovelha perdida. O que ele está simbolizando aqui? Quando ele coloca a ovelha no ombro, ele assumiu a responsabilidade de tê-la encontrado e cuidar dela, para que simbolicamente representa. A partir do momento que você conhece a virtude do propósito, qual é o movimento que você é convidado a fazer? Exercícios para desenvolver essa virtude.
Quando? Todos os dias, né? Esforço continuado, paciente, perseverante e disciplinado. Todos os dias você vai ser convidado a desenvolver a virtude, porque virtude não é algo que você desenvolva só de vez em quando, é diariamente. A virtude do propósito é a virtude que mais nos dá trabalho, por isso é a que nós vamos colocar no ombro, é a que mais é trabalhosa para nós, é a que é mais desafiadora. Imagina você andando, você caminhando com uma ovelha no ombro. Vamos sair do símbolo e vir para a realidade. Imagine-se cada um de nós com uma ovelha no ombro, aqui no cangote, como se diz, andando para lá e para cá, no shopping, na praia, no centro espírita, no trabalho, com essa ovelha. Não é? Então esse símbolo, quando Jesus, você imagina, sai do símbolo, da realidade e traz de forma simbólica. Simboliza os esforços que nós somos convidados a fazer para desenvolver a virtude do propósito. E como que são esses esforços? Como eles devem ser? Além de continuados, pacientes, perseverantes, disciplinados, ele deve ser de que maneira? Amorosos. Para ser de que tipo? Suave, leve e jubilosos. Que seja rico em contentamento, porque não basta a suavidade e a leveza, somos convidados a nos sentirmos alegres, felizes, por estarmos carregando a ovelha, estarmos cumprindo o nosso propósito existencial. É um exercício que não deve ser pesado para nós, deve ser suave, leve e repleto de contentamento, de júbilo. Por isso Jesus coloca, jubiloso. Se não for jubiloso, vai ser a ovelha de fato? Como que o irmão mais velho se sentia? Era um peso, servir ao pai era pesado para ele, era perturbador. Ele estava ali forçado, reclamão. Não dá para desenvolver a virtude do propósito reclamando da vida, porque senão não é virtude, é pseudo-virtude, é falso, é um processo falso em si mesmo. A virtude é sempre um movimento de jubiloso, repleto de contentamento. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Então vejamos, está com a ovelha nos ombros, chegou em casa. O que ele faz? Chama os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Quem são os amigos? Quem são os vizinhos? A virtude do propósito é a virtude que nós vamos desenvolver durante toda a existência. Na existência, nós temos o quê? Durante toda a existência, num planeta como o nosso? Amigos e vizinhos, mas saindo do símbolo e vindo para uma realidade. São as experiências, de que tipo? Experiência desafio, experiência estímulo. Quem são as experiências desafio? Vizinho. Por quê? Por que Jesus usa vizinho como experiência desafio? Você escolhe seus vizinhos? Você não escolhe seus vizinhos, né? A experiência desafio são as provas e as expiações. Você escolhe: não, eu só quero passar por prova boazinha. Aí você ora para Deus todo dia:
para que Deus mande provas boazinhas, bem fáceis de passar. É assim que funciona? Ou você vai passar pelas provas que você precisa? Tem um vizinho bom, tem um vizinho chato, tem um vizinho que não tolera, nem fala bom dia para você. Não tem todo tipo de vizinho? É exatamente esse o símbolo que Jesus usa, do vizinho. O vizinho é experiências de desafio. Nós utilizamos da experiência desafio para transformá-las em experiências aprendizado. E o amigo? Por que o amigo é estímulo? O amigo você escolhe. Então você escolhe os amigos. E quais são os tipos de experiências de estímulo que nós podemos elencar? Que você escolhe. Um seminário que você reflete sobre as orientações do Cristo é uma experiência estímulo. Nós escolhemos estar aqui, escolhemos, então é um amigo. Uma oração que você faça, você escolhe orar ou você ora por uma aprovação, expiação? Você escolhe orar e aí você passa por uma experiência estímulo. A conexão com o Espírito Superior, um benfeitor, o seu anjo de guarda, você escolhe conectar com ele? Escolhe ou não? Escolhe, então é um amigo. Um livro de autoconhecimento que você leia, um livro espírita que auxilie você a se tornar uma pessoa melhor. É um amigo? É uma experiência, estímulo? Também. Porque você escolhe fazer isso. Então, tudo aquilo que nos estimula a essência divina, a nos tornarmos melhores, voltando lá na figura do Tabor, a nos elevar como aquele que vai para o topo do Monte Tabor, são as experiências estímulo, os amigos. Todas as experiências desafiadoras, as provas, as expiações que nos convidam a torná-las experiências aprendizado, são os vizinhos. Você não escolhe, mas você é convidado a ser um bom vizinho, a tornar essa experiência uma experiência de aprendizado. E como é que as experiências desafio e as experiências de estímulo vão se tornar experiências de aprendizado? Quando é que isso acontece? Quando você mostra a ovelha. O que é mostrar a ovelha? Quando é que nós vamos precisar da virtude do propósito? Quando? Sempre, mas em que momentos mais especificamente? Nas experiências de desafio, nas experiências de estímulo. A virtude do propósito você vai mostrar é a ovelha. Veja aqui, ele põe nos ombros, chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos. Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Ele mostra para o vizinho, experiência desafio, e para o amigo, experiência estímulo, que ele está com a ovelha agora nos ombros. Então, a virtude do propósito, nós vamos ser sempre convidados a exercitá-las nas experiências de desafio, principalmente. Porque os amigos, eles vão sempre alegrar-se com você? Ou não? Se é seu amigo, claro que vai se alegrar. Se você está alegre, o amigo também está alegre junto com você. Senão não é seu amigo. E o vizinho se alegra às vezes com a sua alegria? Muitas vezes não, às vezes fica até com despeito, fica com inveja, quer que você pare de ser alegre para ficar mal como ele. As experiências de desafio pedem o que de nós?
mais ou menos esforço do que as experiências estímulo, muito mais esforços. Mas são as experiências estímulo, os nossos amigos, que nos auxiliam nos momentos mais desafiadores, não são? São as experiências estímulo que vão nos auxiliar na hora das experiências de desafio. Por isso, nós somos convidados a exercitar as duas, a mostrar a ovelha, tanto para os amigos quanto para os vizinhos. Então, essa é uma parábola muito curta que Jesus mostra como desenvolver o propósito existencial, que é a ovelha que nós vamos, a virtude que nós vamos exercitar a vida inteira. Para exemplificar melhor o que é o propósito existencial, estudemos uma crônica do espírito Humberto de Campos, psicografada por Francisco Cândido Xavier, intitulada Provas de Paciência. Então, nessa crônica, nós vamos ter a explicação de como vai funcionar o desenvolvimento da virtude, da ovelha perdida. Como que nós colocamos essa ovelha no ombro e ficamos a vida inteira com ela no ombro. Quando se dispôs Leonarda à nova reencarnação, Lucinda, a nobre amiga espiritual, que permaneceria na esfera superior, recomendou: Leonarda, minha irmã, grandes tesouros tem conseguido você nos caminhos da vida, e suas aquisições de virtude prosseguem no ritmo desejado. No entanto, sua provisão de paciência é muito escassa. Seu atraso nesse terreno é particularmente lamentável, provocando enorme desarmonia no admirável conjunto de suas qualidades pessoais. Faça o possível por elevar o padrão de sua resistência, pela intensificação do autodomínio. As realizações do espírito não são gratuitas, constitui patrimônio eterno, adquirido a preço alto, em esforço e experiência. Tenha coragem nessa edificação, quando na terra olvidamos frequentemente a real significação do desassombro, aplaudimos a impulsividade animal, esquecendo a sabedoria da prudência. Vejamos que aqui a mentora da Leonarda está colocando que ela já tinha várias virtudes desenvolvidas, mas no que tange à paciência, ainda estava por desenvolver. Agora, porém, minha amiga, felicitadas pelas bênçãos de Jesus, busquemos o entendimento necessário, aprendendo a vencer sem armas visíveis, nos combates silenciosos do coração, no recinto do lar, onde o sacrifício é sempre mais vivo e mais proveitoso. Envoltando presentemente a carne, não ouvide que a renúncia é a mestra da paciência. Aqui nós vemos também as virtudes satélites. Não há como desenvolver a paciência se não houver renúncia, não houver exercício de humildade e outras virtudes. Leonardo ouvia com interesse, revelando no olhar a preocupação indisfarçável do aprendiz que regressa à escola terrena. Transcorrida ligeira pausa, a amiga continuou: sabemos que existe alimentação e assimilação, estudo e aproveitamento, dor e renovação. Esgota-se o corpo físico quando se alimenta e não assimila. Entrega-se o estudante a muitos disparates quando lê e não medita. Precipita-se a alma em regiões infernais quando sofre e não recolhe os valores da lição. Lembre-se de semelhantes verdades na terra. Para nós que muitas vezes fomos injustas para com o próximo, o melhor método de adquirir a paciência é o de sermos justas para com os outros, sem exigir que outros o sejam para conosco. Essa indicação, aliás, vem de Jesus, desde o processo que o conduziu à crucificação.
O mestre foi sumamente bom para com todos, entretanto, não reclamou qualquer manifestação de justiça para consigo mesmo, nos grandes momentos. E ele era puro, Leonarda. Não desejo de modo algum induzi-la a desconsiderar a retidão. Examino apenas o aproveitamento da oportunidade. Tolo é o doente que despreza o remédio. E já que somos antigas enfermas, não fujamos à medicação adequada. Tenha cuidado e dê a cada um o que indiscutivelmente lhe pertença. Contudo, se houver atraso na recepção do que lhe couber, não descreia do equilíbrio divino, valendo-se do ensejo para enriquecer a sua capacidade de resignação para o bem. Isso representa negócio espiritual de grande importância para o futuro. Quanto mais, saiba você que estaremos ao seu lado, assistindo-a com amor. De seu concurso depende a realização. Então a Lucinda prepara Leonarda, diz que vai assisti-la com muito amor, vai fazer a parte dela como mentora, mas a Leonarda estava sendo convidada a prestar o concurso dela, no desenvolvimento da virtude da paciência. Leonarda prometeu observância aos conselhos ouvidos e assumiu compromissos graves e tornou a terra. No entanto, apesar dos ajustes havidos, desde criança revelou extrema inquietude e frequente indisciplina. No fundo, era bondosa e sensível, mas navegava facilmente da calmaria à tormenta. Chegada a juventude, o plano espiritual convocou a pouco as provas de paciência de que necessitava. Vejamos que até a infância foi poupada. Não foi na infância, onde o espírito ainda está em processo de reajustamento, que as provas vêm com mais intensidade. É a partir da adolescência e depois na vida adulta. Leonarda casou-se, mas no aparecimento do primeiro filhinho, começaram os serviços mais duros. Cristóvão, marido, na condição de espiritualista, proporcionava-lhe o melhor quinhão de assistência. No entanto, a companheira parecia surda a todas as advertências alusivas à conformação e à tolerância. Não obstante a sua nobre dignidade de esposa e mãe, descontrolava-se ao primeiro sinal de luta mais forte. Cessada a borrasca doméstica, lavava-se em pranto de arrependimento, reconsiderando atitudes, mas quantas vezes fosse visitada pela contrariedade ou pela tentação, quantas caía Leonarda em desespero e revolta em razão da invigilância. Convertia as moléstias mais simples em fantasmas horríveis e transformava os mínimos dissabores em tragédias comoventes. Dentro de semelhante clima sentimental, os filhos andavam enfermiços, o esposo inquieto e a residência menos cuidada. Leonarda, conquanto bondosa, não sabia trabalhar nem descansar. No serviço, mantinha-se impaciente. No repouso, vivia atormentada. Agia muito longe da tranquilidade operosa que produz a segurança íntima. O companheiro, por sua vez, não conseguia torná-la em confidente de suas naturais aventuras e questões. Leonarda não sabia como analisar serenamente os problemas. Contrariava sistematicamente tudo que lhe não proporcionasse bem-estar. Nas reuniões evangélicas, ouvia importantes preleções sobre humildade e coragem, costumando observar: as pessoas infelizes quanto eu não podem ser conformadas. E como se a virtude fosse algo insustentável, repetia sempre: muitos consoladores são os elementos da fé, mas perco paciência todos os dias. Se a dor, no entanto, vale alguma coisa para a melhoria da alma, estou sinceramente confortada, porque os meus sofrimentos
têm sido infindáveis. Leonarda é uma das que tinha essa visão dogmática que nós ainda trazemos muitas vezes no movimento espírita, como nós vimos de manhã, que basta sofrer para evoluir. Você não precisa exercitar a virtude, só sofrer, pronto. Você já vira anjo, né? Tem muita gente que acha que isso é possível. Vejamos que ela fala que ela não se dispõe a exercitar a virtude do propósito dela, que era a paciência. Mas como ela estava sofrendo muito, com certeza ela estaria evoluindo. Nessa diretriz prejudicial, atravessou o estágio terrestre. Sem dúvida, efetuou louváveis aquisições nos sacrifícios do lar. Todavia, quanto à resignação, nunca obteve o mais leve traço. Chorou, reclamou, protestou e reagiu, sempre que assediada pelos dissabores comuns. A pior característica em seu caso, porém, é que Leonarda jamais se inquietou com o bem dos outros, mas sim com a satisfação de si mesma, incapaz de suportar o menor espinho. Aqui nós estamos vendo, associada à impaciência, um profundo interesse pessoal. Ela só se importava com ela, nunca com os outros. Ao terminar a tarefa terrena, Lucinda esperava com a mesma serenidade dos outros tempos. Abraçaram-se comovidas, logo que a memória de Leonarda recuperou as recordações, permutando júbilos de amizade sincera. Depois das primeiras impressões afetuosas, falou a amiga espiritual: é lamentável que tenha você demorado tanto tempo na oficina sem melhorar a obra. Como assim? Interrogou a interlocutora assombrada. Refiro-me à paciência, comentou Lucinda carinhosa. Cada vez que a bondade infinita aproximava o seu coração do precioso manancial das oportunidades, você recuava apressada, recusando-me o auxílio. Tentei aquinhoar-lhe a senda com inestimáveis recursos educativos, mas infelizmente... Então o que aconteceu com Leonarda? Todas as vezes que surgia um vizinho e um amigo, ela rechaçava tanto o amigo quanto o vizinho, tanto as experiências de desafio quanto as experiências estímulo que a Lucinda tentou oferecer a ela e a própria providência divina trouxe para ela. Espantou-se o Leonardo ao ouvir as inesperadas considerações e com inexcedível desencanto acentuou triste. Que diz? Fui excessivamente provada, mas não foi aprovada, explicou a amiga serena. Vivi com a pobreza e a dificuldade, entretanto, não as aproveitou convenientemente. Experimentei muitas dores, todavia, não guardou os ensinamentos. Sofri muito, mas não aprendeu. Então vejamos que não basta sofrer, é necessário aproveitar. Aliás, não é nem o sofrimento que é para aproveitar, é fazer todos os esforços para nos libertarmos do sofrimento. E como que se dá isso? Exercitando o propósito, desenvolvendo a virtude. No caso da Leonarda, era a paciência. Ela não se dispõe em momento algum. E aí o que acontece? Todas as provações ela não aproveitou, ela não aprendeu. E se não aprendeu, foi excessivamente provada, como ela diz, mas não foi aprovada. Simples assim. Não é aprovação, passar pela aprovação simplesmente, estar passando no sentido de sofrê-la, que nós vamos evoluir.
é exercitando a virtude do propósito em cada provação. E porque a interlocutora emudecesse desapontada, Lucinda concluiu: você falhou nas provas de paciência que o aprendizado humano lhe ofereceu, mas não desespere de novo, haverá recurso para recomeçar. Todas as vezes que nós não cumprirmos com o propósito existencial, desenvolvendo a virtude, na próxima existência nós teremos a mesma virtude a ser desenvolvida, quantas vezes forem necessárias. Desenvolveu, passa para outra e assim sucessivamente. Agora nós vamos estudar a parábola dos talentos, que é a parábola do programa existencial. Propósito, virtudes do espírito imortal. Diz respeito a ele com ele mesmo. E o programa é ele com os outros. A história da Leonarda diz respeito ao propósito dela e ao programa dela. A família, o esposo, filhos, tudo isso fazia parte do programa dela para desenvolver paciência. E ela não se dispôs. A parábola dos talentos mostra como se dá o programa existencial e como nós podemos fazer esforços para cumprir esse programa. Vejamos aqui. Ela está em Mateus, capítulo. Porque isso vem como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos, entregou-lhes os seus bens, e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Nós temos aqui vários símbolos. Primeiro, o homem. Quem é esse homem? É Deus. E os servos, quem são? Nós espíritos, desencarnados, que estamos fazendo o quê aqui? Estamos fazendo a nossa programação existencial. A programação existencial, ela tem base no quê? A parábola diz muito claro isso. As nossas capacidades. O programa existencial é aquilo que você tem capacidade de realizar. O propósito também, mas o propósito é a virtude íntima. E o programa diz respeito a todas as atividades que você vai fazer na vida. Cada um vai receber um programa de acordo com a sua capacidade. Por isso, o primeiro servo recebe 5 talentos, o outro 2 e o outro 1. O que representa os talentos aqui? Talentos são as moedas, é uma moeda da época de Jesus. Os recursos para o quê? Para realizar as tarefas do programa. Então, aqui não são as virtudes, aqui são os recursos que Deus oferece para desenvolver o programa. Cada pessoa vai ter um programa de acordo com a sua capacidade. Jesus simboliza isso quando coloca um recebendo 5, outro recebendo 2 e outro recebendo 1, de acordo com a capacidade de cada um. O que significa esse ausentou-se logo para longe? A reencarnação. Aqui diz respeito a uma lei. Que lei é essa? Esquecimento, lei do esquecimento, exatamente. Quando nós estamos no mundo espiritual, nós sabemos que somos espíritos imortais? Alguém não sabe que é espírito imortal no mundo espiritual? Não tem ninguém que não saiba, porque nós estamos na dimensão do espírito imortal. Quando nós fazemos a programação, nós fazemos programação como encarnados ou como espíritos imortais? Nós temos plena consciência da nossa capacidade quando estamos no mundo espiritual? Nem sempre. Mas quando não temos, o que fazem os benfeitores?
eles ajudam a nos perceber a nossa capacidade. Eles nunca vão colocar uma tarefa além da nossa capacidade. Faz sentido? Porque se eles fizessem isso, eles não seriam nossos, não nos amariam, colocar uma tarefa acima da nossa capacidade. As obras espíritas falam que muitas vezes na dimensão espiritual nós queremos fazer coisas a mais do que poderíamos. Aí os benfeitores falam: menos, meu filho, você não dá conta. Então eles estão sempre atentos a isso. Nós só vamos receber as tarefas de acordo com a nossa capacidade. Poderemos agir bem ou não, porque nós, quando reencarnamos, nós esquecemos os detalhes dessas tarefas e principal esquecimento, que nós somos espíritos imortais. E aí é uma das provas mais intensas na nossa vida, é viver como espíritos imortais num mundo ainda extremamente materialista. É uma prova própria de mundos de expiações e provas como o nosso. Então nós reencarnamos e esquecemos que somos espíritos imortais e que temos uma tarefa. Intuitivamente, claro que esse esquecimento nunca é total, como nós já falamos, intuitivamente nós temos uma ideia, mas é uma intuição, não é uma certeza absoluta. A certeza é lá, na dimensão espiritual. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Então o que fez esse servo? Duplicou os talentos do Senhor. Simbolicamente significa o quê? Ele realizou tudo aquilo que estava na sua programação. Como que é o nome desse tipo de espírito? Completista. André Luiz fala do completista no livro Nosso Lar. Aliás, no livro Missionários da Luz. O espírito completista é que ele completa toda a programação realizada. Então ele tinha 5 talentos, conseguiu mais 5, porque não era para voltar só com os 5 talentos, mas para duplicá-lo. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Então, esse espírito também é completista. Ele tinha capacidade para 2, recebeu 2, conseguiu 2, mais 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E esse aqui? Os 2 primeiros servos foram servos diligentes, e este? Muito negligente. Extremamente negligente. Ele foi, cavou na terra, escondeu o dinheiro. Simboliza o quê? Ele não se conectou com a lei do trabalho, não realizou o bem no limite das suas forças, como os outros 2. Ele entrou no processo de preguiça moral e simplesmente escondeu o dinheiro do Senhor. E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. E aí, gente? Quando que acontece esse ajuste de contas entre o servo e o Senhor? No dia da nossa morte, no dia do juízo final. Não é da desencarnação, porque nem sempre a desencarnação acontece nesse dia. É no dia do chamado juízo final. O juízo final, simbolicamente, é o dia da nossa morte. Por que nem sempre nós desencarnamos no dia que morremos? Porque desencarnar não é uma tarefa fácil. Só desencarna do dia que morre aquele espírito que viveu como espírito imortal. Aquele que viveu como se fosse um ser finito, ele pode morrer, mas não desencarnar, significando que ele pode ficar preso ao corpo, sofrendo até a decomposição do corpo. E não é só espírito suicida que acontece isso, não. Espírito sensualista de qualquer ordem acontece isso. Então, no dia da morte, que ajuste de contas é esse?
Então nós vamos chegar diante de Deus e Deus vai dizer: você cumpriu, você não cumpriu. É assim? Então esse ajuste de contas do Senhor é um ajuste que se dá na própria consciência do Espírito. Ninguém vai chegar para ele e dizer que ele não cumpriu. É ele próprio, ele com ele mesmo, na própria consciência. Ninguém foge desse momento de enxergar a própria vida, os próprios atos na consciência. Esse ajuste de contas. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aí, gente, o que acontece? O que recebeu 5, devolve para o Senhor 10. Os talentos eram dele? Ou estavam emprestados para ele? O que é dele? O esforço de ter multiplicado os talentos. Onde Jesus coloca isso? A fidelidade dele, o esforço do bem, faz com que ele entre no gozo do Senhor. Que gozo do Senhor é esse? Que é esse gozo? Alegria pelo dever bem cumprido. Todas as vezes que nós cumprimos o dever consciencial, o dever de realizar o nosso programa existencial, nós vamos sentir uma alegria muito grande. Então esse é o gozo do Senhor. Essa plena comunhão com Deus para sentir a alegria. É o mesmo júbilo lá da ovelha desgarrada. É a alegria lá do filho voltando para casa na festa do banquete cevado. Toda conquista do Espírito é uma conquista realizada em alegria. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aí, gente, o que aconteceu aqui? O mesmo gozo do servo anterior, esse aqui teve. Mas não seria menor, porque afinal o outro ganhou 5 e conseguiu outros 5. Esse aqui ganhou 2, recebeu 2 e conseguiu outros 2. O gozo desse aqui não deveria ser menor, já que ele tinha menos talentos? Como é cada um de acordo com a capacidade, esse gozo é o quê? Consciencial, é o esforço que o Espírito faz. O esforço para esse é maior do que o do outro, porque a capacidade dele é menor, então ele é convidado a fazer mais esforços ainda do que o outro. Então o gozo dele é proporcional ao esforço que ele fez para administrar os 2 talentos. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. E aí, gente? O que ele fez? Bom, antes de refletir isso, vamos fazer uma reflexão. Vamos supor que o que recebeu 5 conseguisse apenas 4 talentos. Só um exercício de reflexão. O gozo que ele sentiria seria o mesmo? Não. Por que não?
porque ele não completou a programação realizada. Né? Mas ele devolveu 9, esse aqui só devolveu 4. Completou. Então, não importa, trazendo isso para a prática, o que importa é a tarefa realizada, a quantidade de tarefa, ou como nós realizamos essas tarefas? Como nós realizamos. Então, o esforço do bem, por exemplo, vamos pegar a questão da evangelização. O evangelizador evangeliza em várias casas espíritas, se desdobra e tal, e faz, acontece, mas ele faz ali porque ele sente uma culpa enorme, uma obrigação de fazer. Ele está evangelizando muitas crianças. Um outro fazendo mesmo um trabalho de evangelização com serenidade, dando aquilo que ele pode, dando o melhor que ele pode, fazendo esforços para realmente passar para as crianças aquilo que ele estuda, reflete e faz o trabalho. Nesses dois casos, o gozo no dia do juízo vai ser maior do primeiro do que o segundo? Mas ele fez muito mais evangelização, ele evangelizou centenas de crianças, enquanto que o outro não, só algumas dezenas. Exatamente. Então, no movimento espírita, nós ainda temos muita preocupação com quantidade de atividades. Tem muita gente que faz muita coisa, mas faz atropelando as coisas que faz. O que importa é a quantidade ou a qualidade do serviço. É a qualidade do serviço. Porque esse fazer não é simplesmente fazer fora, é fazer com propósito. O programa vai ser realizado se o propósito estiver sendo realizado. Se pode ser semelhante, pode. Ele pode fazer muita coisa como máscara, mas ele também pode fazer com boa vontade, não de forma mascarada, mas fazendo por um processo de foco na quantidade e não da qualidade. Porque não, aquele movimento de fazer muito, achando que é o muito que interessa. O muito só é bom se ele for pleno de qualidade e de júbilo. Nessa integralidade, aí sim. Quanto mais nós fazemos plenamente conscientes, nós vamos, claro, ter um júbilo, porque a seara é muito grande. Nós vamos ver isso daqui a pouco, quando Jesus mostra como fazer isso daqui a pouco. Mas vamos agora entrar aqui no servo negligente. Ele fala que o homem é duro, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. O que Jesus está simbolizando aqui? A lei de justiça, que está conectada com qual outra lei? Não, amor e caridade é uma lei só. Lei de justiça, amor e caridade. É uma outra lei. Do dever está ligado. Todas as leis estão ligadas à lei de justiça, amor e caridade, mas é uma mais específica. Causa e efeito. Aqui Jesus está simbolizando a causa e o efeito. Por quê? Deus não é o criador de tudo que existe no universo? Se Deus é o criador de tudo que existe no universo, tudo está submetido à sua justiça. Tudo está submetido a causa e efeito. Agora, se eu tenho medo dos efeitos, o que eu vou fazer com a causa?
se eu tenho medo dos efeitos? Eu escondo, eu fico com medo do que vai acontecer. De que ele tinha medo? Do que o servo teve medo? Ele teve medo de perder o talento. Porque para que ele não perdesse, ele deveria fazer o quê? Administrar bem, como os outros dois. Administrar bem significa administrar com perfeição ou com esforço de aperfeiçoar-se? Esforço de aperfeiçoar-se, é uma diferença muito grande. Perfeição nós não estamos muito distantes, mas o esforço de aperfeiçoamento é o que os dois servos primeiros fizeram. Eles podem ter perdido aqui e acolá um talento, meio talento, e depois conseguido recuperar? Pode ou não? Podem. Faz parte da vida. Você erra, você aprende com o erro, volta, repara, acerta num outro momento. É assim que funciona a vida. Você passa pelas experiências, vai aprendendo, vai reparando quando erra, vai se rejubilando quando acerta e segue em frente. Isso tudo o servo negligente teve medo de realizar as ações. Não existe gente assim, gente? Não, eu não vou fazer esse trabalho. Não, evangelizar é uma responsabilidade muito grande. Não quero saber desse trabalho, não. Porque vai que eu falo uma besteira. Não tem gente que tem esse movimento? Esse trabalho, falar em público para uma plateia, adquirir responsabilidade pelo aquilo que eu falo, de jeito nenhum. A pessoa vai sendo convidada a fazer várias tarefas e ela acha que nenhuma tarefa é boa para ela, porque requer responsabilidade, requer esforço, requer estudo, requer aprimoramento. Como a preguiça é muito forte, veja bem, ele teve medo e ele teve preguiça de se aperfeiçoar. E aí escondeu na terra o talento do Senhor. Nós podemos esconder o talento? Não cumprir o nosso programa existencial? Podemos. Não nos convém não cumprir, mas nós podemos agir como servo negligente. Existe lei divina, mais ou menos? Lei de causa e efeito, mais ou menos. Tem como ludibriar a lei? Então aqui Jesus está falando da lei que não pode ser ludibriada. Entendeu? É um símbolo de ausência de meio termo. A lei é aquilo que ela é. Ou você desenvolve as virtudes e cumpre a lei, ou você não desenvolve. Então, sabendo dessa verdade, ele simplesmente escondeu o talento, para não precisar passar pelos efeitos de um equívoco. Mas os efeitos de um equívoco não servem de aprendizado quando nós o valorizamos? Serve. Isso ele não se dispôs. E aí ele fez o maior equívoco que ele poderia cometer. Qual é o maior equívoco que nós podemos cometer? É o erro que é o maior equívoco? Não. O maior equívoco é exatamente esse, enterrar o talento, não fazer nada. Com medo de errar, nós não fazemos nada para não errar. Mas se você não faz nada para não errar, o que acontece com você? A mesma coisa que aconteceu com a Leonarda. Passa pelas experiências, mas não aprende, não cresce, não evolui. Veja, ele passou a vida inteira com talento enterrado. Passou por muitas experiências, sofreu muito, mas não foi aprovado. Por quê? Porque não aprendeu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei.
devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. E aqui, gente, o que Jesus está querendo dizer com isso? Aqui, primeiro, ele afirma que as leis são realmente aquilo que elas são. Não tem meio termo. Mas ele fala de juro, de banqueiro. Olha como o juro é antigo, né? Até na época de Jesus já tinha. Juro, banqueiro. Tinha poupança, de depositar lá na poupança para render o jurinho. E aí, gente, o que significa? É um símbolo aqui muito significativo. Juro representa o mínimo que um ser deve fazer com as suas experiências, com a sua programação. Não é justo não fazer nada. Por menor que seja a atividade, alguma coisa se deve fazer. Porque, pelo menos os juros, nós somos convidados a devolver. Né? E ele nem isso fez. Significa o quê? O bem, não no limite das forças, mas o bem meia boca. Podemos fazer o bem meia boca? Podemos, é o jurozinho. O convite é de fazer o bem no limite das forças, sermos servos diligentes, para que tenhamos o gozo na casa do Senhor. Mas se não formos diligentes, fizermos alguma coisa, o que o livro dos Espíritos fala quando nós não fazemos o bem no limite das forças? Seremos responsáveis por todo o mal que advier de não termos feito o bem. Então, mas já é alguma coisa se fizermos metade do bem, 1/3 do bem? São os juros que Jesus está falando aqui. Melhor do que nada. Né? Agora, não é isso que a consciência nos convida. A consciência nos convida a realizar o bem no limite das forças. O termômetro para saber o limite das forças. O esforço que você faz gera suavidade, leveza e contentamento? Se gera, é porque você está fazendo no limite das forças. Vejamos que Jesus fala de júbilo o tempo todo. Ele falou nessa parábola, ele falou na anterior, falou na parábola dos 2 filhos. O tempo todo ele fala da alegria interior, da consciência tranquila. Então, quando você está cumprindo o dever no limite das forças, a sua consciência fica tranquila. Você não sente a inquietude, você não sente o mal-estar por não estar cumprindo. Qualquer nível de mal-estar, de sensação de que você não está fazendo tudo o que poderia, é termômetro de que não está havendo bem no limite das forças. Aqui Jesus vai nos convidar a uma reflexão interessante. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. O que ele está fazendo aqui? É um símbolo muito significativo. Aquele enterrou era para ter ficado com 2. O que recebeu 5, ganhou outros 5, e agora ele vai administrar 11 talentos em vez de 10. O que significa isso? Quando uma pessoa não faz, outra pessoa vai fazer. Isso significa que nós podemos administrar um pouco mais de talentos, realizando o bem, não além das forças, mas ampliando o nosso limite, ou melhor dizendo, diminuindo o limite e indo além das possibilidades. Podemos ou não? Acontece isso no movimento espírita ou não? A maioria dos centros tem isso. Por quê? Não porque as pessoas queiram assambarcar muito trabalho. É porque os trabalhadores são tão poucos que eles acabam fazendo mais coisas do que
deveriam, no sentido do dever consciencial. Porque tem tanta gente enterrando o talento por aí, que sobra talento, sobra as necessidades, né? E aí, como as necessidades são muitas, a seara é grande, como ensina Jesus, aí a pessoa, em vez de administrar 5, administra 6, 7, o que administraria 10, administra 12, 15. Por quê? Grande maioria das pessoas ainda está na posição só de receber. Recebe o talento e enterra o talento e não multiplica. E aqui aquele mais talentoso, né? Esse adjetivo talentoso vem da parábola dos talentos. O que é mais talentoso, tem mais capacidade, vai assimilar aquilo do outro que tem menos capacidade. Mas o que acontece com aquele que está enterrando o talento? Mas alguém está fazendo por mim, então tudo bem. É assim que funciona? Se tem uma tarefa X na casa espírita, eu não faço. Eu que sou convidado a fazer, eu não faço. Aí uma pessoa que já está com várias outras tarefas assume aquela porque eu não fiz. Eu vou ter mérito pela tarefa que o outro fez? Nenhum. Ela vai ser feita, mas, ao contrário, eu terei o demérito de não estar realizando a tarefa que era do meu programa e outra pessoa estará realizando. Porque a seara é grande e são poucos os ceifeiros, como diz Jesus. E aí Jesus diz aqui, porque a qualquer que tiver, será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem se lhe é tirado. De que ele está falando aqui, gente? Quem tem, será dado e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem se lhe é tirado. Se ele não tem, como que o que tem vai ser tirado? Quando nós usamos bem as oportunidades que a vida nos oferece, você se torna um bom espírita, um trabalhador efetivo. O que acontece conosco? Numa próxima existência, o que vai acontecer? Nós não vamos ter mais coisas, mais oportunidades, mais abundância para poder ser úteis? Às vezes pode acontecer até antes de desencarnar. As moratórias existem muitas vezes com esse objetivo. Muitas vezes a pessoa consegue fazer mais ainda antes de terminar a existência. E quanto mais ele tem, mais terá em abundância. E o que não tem? Por que não tem? Porque era emprestado, né? Não era dele. O que é dele? Os esforços, a forma como ele vai servir. Até o que tem, ser-lhe-á tirado. Porque como ele não valorizou a oportunidade é retirada. Vamos pegar o talento e colocar, por exemplo, inteligência. Você desenvolve inteligência e renasce com uma inteligência muito aguçada para realizar o bem no limite das forças. Em vez disso, não utiliza. Numa próxima existência, a inteligência vem a mesma ou pode ter uma diminuição? Ou às vezes, se a pessoa, além de não ter feito bem, ter feito mal, o que pode acontecer com a inteligência? Ser suprimida momentaneamente naquela encarnação para que ele aprenda a valorizar. Isso acontece com todos os talentos que nós recebemos da vida. Então, se nós não formos bons espíritas trabalhando no bem, vamos poder passar por situações muito dolorosas. Tem a ver com aquilo que nós estávamos falando de manhã. Por que pode haver exílios de muitos que estão sendo convidados no movimento espírita ao trabalho do bem? Porque nós somos trabalhadores de última hora. Se recusarmos o trabalho, é o que Jesus coloca aqui,
Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, o sofrimento, na verdade, é o quê? É fruto exatamente da forma como nós nos conduzimos frente à vida. Se agimos de forma negligente, haverá sofrimento, pode haver até um sofrimento de um exílio. Agora, se agirmos de forma diligente, jamais passaremos por isso. Só vai existir trevas exteriores porque está acontecendo o quê? As trevas interiores. Se nós não nos propomos num processo de autoiluminação pelo desenvolvimento das virtudes e auxiliemos outras pessoas a fazerem o mesmo, nós entramos nessa inutilidade. Então, as trevas exteriores só vão existir porque está havendo um movimento de trevas interiores. E aí o resultado é o pranto e o ranger de dentes, símbolo do sofrimento. Então, num gráfico, unindo as duas coisas, o plano existencial é um conjunto de propósito e programa. O programa nós vamos ter nas várias áreas da nossa vida, no pessoal, na família, no trabalho profissional e voluntário, na vida em sociedade, nos relacionamentos que temos. Nas várias circunstâncias da vida, nós vamos cumprir o programa, que é a administração dos talentos. O propósito, que é a ovelha nos ombros a vida inteira. Onde é que nós vamos carregar a ovelha? Em que áreas? Em todas as áreas nós somos convidados a carregar a nossa ovelha e mostrar para os amigos e vizinhos a nossa ovelha, a nossa virtude. Então, nas várias circunstâncias que nós passamos pelas experiências desafio, experiências estímulo. Algumas pessoas vão passar com mais intensidade na família, outras no trabalho profissional, outras no trabalho voluntário, outras nos seus relacionamentos. Enfim, cada pessoa vai trazer as provações necessárias para o seu processo evolutivo e vai passar por elas necessariamente. Quanto mais esforço nós fizermos, mais equilíbrio teremos nesse trabalho do bem relacionado ao plano existencial. Questão 642, que nós comentamos agora há pouco, tem tudo a ver com o plano existencial. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não, cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, o esforço é para que nós realizemos o nosso plano existencial no limite das nossas forças. Porque todo o mal que advier de não termos realizado o plano existencial vai para a conta da nossa vida. Seremos responsáveis por eles e teremos as consequências desses atos.